Meus grandes brothers, minhas grandes sisters Nubisharks, sejam bem-vindos a mais uma estratégia Nubisharks. Já vou avisando, cara, essa estratégia que ela me consumiu mais de 350 horas de programação e reprogramação, e dá até tontura de lembrar disso aqui. Foram mais aí de 120 horas de operação para chegar no setup correto, para chegar em uma porcentagem que eu vou te falar que beira muito próximo do 90%. Já aviso que isso aqui não vai ser um trequinho baratinho, tá ok? Então, se você tá pensando em ter isso aqui na sua mão, assiste o vídeo uma vez, duas vezes, três vezes, veja se você se adapta, tá ok? Dá uma olhadinha aqui no vídeo do contrato se você não conhece, vê se você concorda com tudo que eu falo lá. Também, se você não conhece aqui muito bem o canal, volta aqui, assiste o vídeo de lançamento aqui da Boutique Nubisharks para você entender como é o processo para chegar até isso aqui, tá ok? E tome uma decisão madura, tá ok? Mas é uma decisão que eu juro para vocês, gente, pode mudar o seu dia a dia, tá? Lembrando que estratégia, gente, você não pode olhar sinal de grupo, você não pode olhar notícia, você não pode olhar o coleguinha, você não pode fazer nada. Você tem que seguir 100% o que manda a estratégia. Você entrou em estratégia enviesado, vai dar ruim. Aí depois vem falar, eu não me adaptei à estratégia. Ou não viu o vídeo o número de vezes suficiente, ou não praticou um backtest suficiente, ou está trabalhando enviesado. Então, por favor, tome uma decisão madura, não tome uma decisão de impulso, nem uma decisão de molecagem, desculpa o termo, né? Que eu já vi gente tomar decisão de molecagem, ainda depois voltou e pediu desculpa, né? Teve uns que não pediram desculpa, mas enfim. Primeiro, eu vou instalar o indicador, para quem você que já adquiriu ele, né? Para quem não adquiriu já vai sabendo. Segundo, eu peguei aqui a Sol, tá? Eu tinha que fazer um estudo em cima de alguma moeda para te mostrar, fiz em cima da Sol. Depois eu separei aqui, acho que por causa do O tá muito perto do S, eu peguei aqui a OGN para fazer uns trades reais nela, para você ver que não existe repaint no indicador. Se você não sabe o que é repaint, dá um Google aí para você tirar essa dúvida, não vou discorrer sobre isso agora, tá ok? E ver eventualmente as possibilidades fora do setup que dá quase 90% de acerto, tá ok? Eu vou te mostrar aqui qual é o setup dos taus dos quase 90% de acerto, tá ok? Beleza? Primeira coisa, entrou no Hotmart, fez aquisição, abriu o arquivo em Word. Pelo amor de Deus, abra isso no Word ou num programa sabidamente compatível com o Word. Não vai abrir em bloco de notas, em arquivo HTML, em RTF editor, porque vai dar ruim, depois você vai me chamar e vai falar, Augusto, tá quebrado, tá? E não tá. Feito isso, você vem aqui em Pine Editor. Se não abrir com esse pouquinho de coisa aqui, você vem aqui em Open, né, Indicator, e ele vai ficar bonitinho do jeito que tá. Apaga tudo que tem aqui. Vou dizer novamente, tenha certeza de copiar tudo que está lá, cole, tá ok? Colou aqui, gente, você vai salvar, tá? Salvou, quer mudar de nome, fica a seu critério. Eu recomendo manter esse nome, porque amanhã depois tem uma atualização, ou então você fez uma caca aí e precisa copiar de novo, tá ok? Tá fácil de achar, eu não vou salvar porque o meu já tá aqui, né? Feito isso, você vai vir aqui em indicadores do TradingView, vai vir aqui em My Scripts, ou Meus Scripts, e você vai procurar, né? Eu sempre tenho, todas as minhas ferramentas estão sempre em inglês, talvez a sua esteja em português, né? Se ficou com alguma dúvida, coloque no comentário, Augusto, na versão em português está onde, né? E você vai encontrar, né, a estratégia Triple S with a Head Guide. Por quê? Porque são três médias, tá ok? Uma média que vai formar um canal para gente, sendo que a linha de cima eu gosto de chamar ela de escudo frontal ou front shield, a primeira proteção para nossa operação. Quando a tendência é de alta, o front shield ele está para cima, né? Quando a tendência é de baixa, o front shield está para baixo porque ele protege o nosso short. E depois aqui a gente tem o back shield, que é a nossa segunda proteção, tá? E a outra é uma média, né, que também vai ajudar a gente com setups, presta atenção, fora da estratégia padrão, tá? Vai ajudar a gente com setups fora da estratégia padrão. E essa média é muito interessante, porque às vezes quando o treco fica congestionado aqui, ela replica a cor da tendência principal, que é dada por esses candles aqui, que são candles construídos de Reiki Nash, e não é
não é uma média de Reiki Nash tradicional, não é uma EMA, não é uma SMA. Isso aqui é uma coisa minha, uma esquizofrenia mental minha que depois de muito aprimorar, né, chegou-se nesse ponto. Ah, mas eu já vi parecido. Então você sai do vídeo e vai operar lá com a porcaria do parecido. Ah, mas eu já vi igual. Então você sai daqui e vai lá operar com igual. Você não precisa disso. Se você é tão sabido e acha que você sabe o que é isso, para o vídeo agora e vai embora. Agora, se você está disposto a aprender, está disposto a ver o resultado de um trabalho longo de lapidação, então vem para cá para ver como é que são os setups, tá ok? Eu tô revoltado mesmo, tá, gente? Eu tô revoltado. Quem me conhece sabe por que eu me revolto. Setup de long. Se você não me conhece ainda, tem o grupo do Telegram. Me chama aí no meu Telegram pessoal pra gente poder participar de um grupo bacana que cresce sempre. E vira e mexe eu solto algumas coisas legais lá pro pessoal do grupo aqui, off, né, canal do YouTube. Setup de long, gente. Eu tive um cruzamento, você viu que eu coloquei inclusive uma linhazinha amarela aqui na tendência de Reiki Nash para te ajudar, ó. Eu tive um cruzamento da média de Reiki Nash para cima dos nossos canais de escudos, tá ok? Então o cruzamento ocorreu aqui, você pode ver. Aí você vai entrar imediatamente na abertura desse candle, não importa se ele é bullish, não importa se é um doji, não importa o que ele seja, tá ok? E o nosso stop loss vai estar aqui nos shields, tá ok? Bom, aqui é uma coisa que você vai ter que fazer um pouco de backtest até colocar isso aqui na mão na massa. Você vai perceber o seguinte, quando o preço entra arrebentando tudo e voando, a gente deve usar o front shield como, né, base para o nosso stop loss. Quando a gente vê que o preço entra assim de boa, você pode usar o back shield, tá ok? Para construir o nosso stop loss. E o risco retorno vai ser imediatamente 1 para 1. Você consegue perceber que você poderia deixar essa operação aberta por mais tempo. A gente vai falar disso aqui daqui a pouco, tá ok? Mas o setup é esse. Sair do setup, o que acontece quando você sai do setup? Você não vai ter próximo dos 90% de acerto, não vai ter. Mas você vai ter mais ganhos, o seu risco retorno vai ser maior. Então talvez você tenha ali 60, 55, 55%, mas você vai ter um risco retorno, brother, de 2 para 1, de 2.2 para 1, a coisa fica muito cavalar, tá ok? Tome a sua decisão antes de sair operando, faça um backtest e treine o olho antes, tá ok? Aqui é uma operação de long e agora eu vou te explicar como é uma operação de short. E logo em seguida eu te mostro aqui. Peguei a sol porque, sei lá, porque a sol estava aqui, entendeu? Aqui a gente tem uma operação de short, tá? Eu vou te mostrar o backtest aqui, depois a gente vai operar junto, tá ok? Mesma coisa, olha, o cruzamento aconteceu nesse candle aqui, tá ok? Então você já vai entrar em short nesse candle, que foi na abertura dele aqui. Como o preço desceu devagarzinho, o stop tá lá no nosso back shield, risco retorno 1 para 1. Pouco tempo depois, o alvo foi batido. Aqui até deu um sustinho aqui na gente, tá ok? Deixa eu olhar ver se tem alguma coisa aqui que eu já tracei. Vamos fazer mais um teste. Aqui, ó, mais uma vez, tá ok? Você teve aqui, ó, aqui é interessante. Olha como o preço desceu, vum, rasgando, tá? Desceu rasgando demais. Coloquei aqui o meu stop loss, né? Aqui, onde é que tá aqui, ó? Coloquei meu stop loss aqui na abertura do candle, tá joia? Belezinha? Aqui com stop no front shield, bateu ali um pouquinho mais de um aí, mais um candle de win. Aqui a mesma coisa, olha, o preço subiu, olha como ele subiu devagarzinho aqui, né? Então entrei nesse candle aqui, tá ok? Deixei aqui no front shield, poderia ter deixado aqui no back shield. Esse é um ponto de dúvida, tá joia? Você pode até me xingar de bandido, não tem problema. Foi um trade vencedor, Augusto, não sei o que lá. Aí você tem que treinar o olho um pouquinho, né? Por que eu coloquei aqui no front shield? Olha como o mercado está lateralizado, tá ok? Eu preferiria ter tomado esse win e eventualmente esperado uma volta aqui, tá joia? Para depois pegar um trade maior do que ter um loss. Por isso que você tem que treinar um pouquinho o backtest, tá ok? Mas vamos dar uma olhada geral aqui, ó. Vamos ver quantos trades tem aqui na Sol. Gente, tô mostrando o mundo real, tá? Porque o povo aí, quando vai fazer esses trecos, eles mandam para você todo mundo perfeito, né? Aqui é mundo real, você saber o que está acontecendo. Então a gente tem aqui vamos contar, tá? Dois, tem aqui no meio, não? Aqui, ó, 3, 4, 5, conta aí,
6, um stop. Aqui tomou stop. 6, 7, 8. Bonitinho, hein, gente? Depois você abre a sol nos 5 minutos aí e você confirma se o que eu tô falando é verdade ou sou bandido sem vergonha querendo tomar o seu dinheiro. 9, 2 stop loss. 10, 10, vamos vir mais para cá um pouquinho. É ver para quê? 10. Olha um pequenininho aqui, 11. Tem mais aqui, será? Acho que tem mais, hein? 11, 12 aqui pequenininho. 12, 13, legal? 14. Olha que beleza, gente, é muito legal, né? Eu fico muito feliz com essas coisas. 14. Ah, eu acho que acabou. Não, tem mais um aqui, ó. Tem mais um, eu acho. 14. Pelo que eu tô vendo ali, tem mais um. Será? Onde é que tá isso aqui? Acho que é 14 mesmo. Acho que eu não fiz mais, não. Será, não? Mas dá pra ver, ó. Já tem um aqui, ó. Já tem um aqui 15. Ó, já tem um outro aqui, ó. Cadê? Vem aqui pro pai, ó. Já tem um outro aqui, ó. 16. Já tem um outro aqui, ó. Com a entrada aqui, ó. 17. É muito legal, né, gente? Ó, no olho eu já vou pegando aqui. Vamos ver se tem mais algum aqui pra acabar, ó. 17, já tem mais um aqui, ó. 18. Tá ok? Aqui deu stop, ó. 18, 3 stops. 18, 3 stops. Quanto que dá isso aqui, hein? Vamos ver. 3 dividido por 18. 3 dividido por 18 dá 16%. 85% tá bom demais, né? Belezinha, não? Então agora vamos vir para a OGN aqui. Então você já sacou como é que o trem funciona? Vida real? Vamos vir aqui agora para ver como é que a coisa vem na prática. Aqui já teria dado, né? Aqui já teria dado um sinal. Como ele subiu bem devagarzinho, né? Então eu tenho uma long position aqui. Não adianta nem sonhar em colocar isso aqui no front shield, que você vai quebrar a cara. Então aqui a gente tem trade no back shield, 1 para 1. Ah, mas foi um trade curtinho. E daí que foi um trade curtinho? Foi um trade vencedor, tá? Bom, a primeira coisa é o seguinte. Faça o primeiro trade conforme o setup. Tá? Faça o primeiro trade conforme o setup. Fiz o primeiro trade conforme o setup, peguei o meu lucro. Opa, aqui tá errado. Não, aqui tá certo. Perdão, aqui tá errado. Tadadã, aqui mais embaixo, hein, Augusto? Bandido sem vergonha. Ah, deixa aqui mesmo. Deu. Acho que deu, né? Aí deu, né? Deu um pouquinho mais pra frente. Faça o seu primeiro. Ó, quanto que deu? Deu 0,26. A 10 vezes é um lucro de 4%. Oh, perdão, 2,6. 20 vezes é um lucro aí de 5%, tá ok? Peguei esse dinheiro, o que eu vou fazer, gente? O que eu vou fazer? Eu vou, enquanto a via média estiver acima da tendência de alta, que é dada pelas cores verde do meu canal de escudos, mais, né, a minha média verdinha, eu vou esperar o preço tentar respeitar essa primeira média. Se ele respeitar e romper, ele dá uma outra entrada, ó. Não tenta fazer antes, tá? Não tenta pegar esse short aqui, não, que na maioria das vezes você vai quebrar a cara. Se toda a tendência está verdinha, o preço quebrou o Reiki Nash, respeitou a média e voltou, tem um outro trade aqui para cima, tá ok? Legalzinho não? Agora aqui é a mesma coisa. Ah, Augusto, eu poderia ter pego esse trade. Cara, você pode fazer o que você quiser, tá certo? Você pode fazer o que você quiser. Mas eu não pegaria porque tudo indica, pelo menos até aqui, que essa é uma tendência de alta. Enquanto isso não virar para uma tendência de baixa, fica arriscado você querer chutar aí uma operação de short, tá ok? Então, fora do setup, eu não recomendo que você faça short aqui. Eu prefiro muito mais esperar a minha média respeitar, ou perdão, meu preço respeitar essa média e romper a média de Reiki Nash para cima para entrar na operação, tá ok? Então vamos ver se isso acontece, vamos ver se eu tô certo. Ih, Augusto vai se ferrar. Augusto vai se ferrar. Opa, rompeu aí para cima, não? Então, ó, veio mais ou menos o mesmo, o que eu acabei de falar para vocês, ó. Veio, respeitou a média que me ajuda a operar fora do setup e rompeu para cima. Gente, aqui você tem trade, tá? Tá ok? Aqui você tem trade, você tem um long position, tá ok? Você vai colocar aqui
no meu front shield, tá ok? Porque como isso daqui não é uma operação tão segura quanto o setup. E você vai trabalhar aqui de risco 1 para 1. Se o trade andar, você vai movendo seu stop loss, tá ok? Não sei o que vai acontecer aqui, vamos deixar o preço dar uma andadinha, tá ok? Opa, tira isso daqui. Vamos lá. Vamos ver se ele bate o meu stop. É importante deixar ali no front shield. Opa, tem trade, ó. Já deu alvo aqui, já deu alvo para 1. Aí eu posso escolher o que eu faço. Eu posso segurar a minha operação, posso deixar ela bonitinha aí. Ou então, gente, eu posso eventualmente esperar um cruzamento aqui para baixo, tá ok? Eu posso esperar o preço cruzar para baixo, tá ok? Fica aí o seu critério. Vamos ver se, por exemplo, o cruzamento fecha para... gente, quando eu opero, eu gosto de esperar o cruzamento fechar para baixo, tá? Eu tomo alguns losses e às vezes pego uma fatia menor de grana. Aqui, ó, tá certo? O preço cruzou para baixo. Bom, isso aqui, ó, eu já teria fechado essa minha operação aqui com um pouquinho menos de gain. Meu, veio, rompeu para cima, já tá esquisito isso aqui. Já peguei o primeiro trade, já peguei o segundo trade. Não vou insistir, tá? Por que eu não vou insistir, gente, tá? Porque quando o bicho pega aqui, tem que ficar tudo verdinho, tá joia? Eu quero saber se daqui para frente vai ficar verdinho. Se daqui para frente ficar de fato verdinho, aí eu vou pensar realmente em, em fazer uma operação de novo aí em long, tá ok? Belezinha? Antes disso, eu não quero. Vamos ver se o negócio verdeia ou se fica vermelho esquisito, ou fica verdinho, ó. Olha lá, tá vendo como ficou esquisito, ó? Eita, nós! Você viu, ó? Olha aqui a minha média, ó. Ela ficou meio vermelha aqui, gente. Esses candles estão vermelhos, eles não me animam. Para eles me animarem, eu quero ver eles ficarem verdinhos de novo, tá? Olha só. Olha que beleza. Não tá beleza. Olha só como não tá beleza. Você viu, gente? É assim. Por isso que, ó, isso é bonito. Isso aqui é muito bonito, tá ok? Só que, meu, o negócio já foi, né, cara? Eu posso até... Ixi, ó. Tá vendo? O negócio aqui já foi. Entrar aqui é pedir para tomar stop, tá, gente? É pedir para... Quando dá esse movimentão brusco aqui, é pedir para tomar stop. Não se... Eu quero ver um movimento mais macio de mercado. Opa, será que a gente vai ter entrada para short? Talvez nós tenhamos uma entrada para short, hein? Dentro da... Não, não teve. Ou teve? Não teve. Ó, Reiki Nash está querendo inverter na maciota. Se Reiki Nash inverter na maciota, olha, isso aqui me animou para fazer um long, tá? Você viu esse movimento brusco? Me animou aqui para fazer um long fora do setup. Tive um cruzamento aqui do preço para cima do Reiki Nash. Tive um cruzamento da média do Reiki Nash para cima da média que me ajuda aí eventualmente a pegar tendências maiores, tá ok? Eu vou arriscar aqui, né, já que eu estou no lucro, eu vou arriscar uma entrada aqui de 1 para 1, tá ok? Uma entrada de 1 para 1, tchau, não, sai daqui. Uma entrada de 1 para 1, é long que eu tenho aqui na mão, não? Acho que é long, né? Com o meu stop aqui no meu front shield, tá? Com o meu stop aqui no meu front shield, vou arriscar um 1 para 1, não sei se eu vou ser estopado ou não, está fora do setup. Eventualmente eu posso fazer mais um lucrinho, porque essa daí é uma outra possibilidade também. Ah, eu vou me ferrar. Será que eu vou me ferrar? Será que eu vou me ferrar, gente? Tô achando que eu vou me ferrar. Peraí, deixa eu puxar isso aqui um pouquinho para cá. Estou achando que eu vou me ferrar. Ai, vai bater o meu stop, eu vou me ferrar, meu Deus. Bom, aí que tá. Bom, sei lá, vai. Eu já entrei na operação mesmo, eu só vou sair daqui se de repente houver uma reversão de tendência e o treco aqui for invalidado, né? Olha só o quanto essa operação tá parada. Eita, e bateu o alvo. Aqui eu tive mais sorte do que juízo, tá vendo? Mas olha só o que é a diferença entre você operar dentro do setup e você operar fora do setup, tá ok? Mas foi uma entrada aí, eu arrisquei ela aí, não tem problema nenhum. Operando fora do setup, você vai ter que dar os seus pulos, tá joia, gente? E é o seguinte, quando o mercado começa a lateralizar demais, você tá vendo? Ó? Ele está começando a lateralizar demais. Das duas, uma, ou ele está armando uma baita de uma alta, ou ele está armando uma baita de uma baixa.
Quando o mercado lateraliza assim, o que eu gosto de fazer? Você pode fazer o que você quiser. Ó. Aqui eu tenho um candle na máxima, não tenho? Ó, dentro dessa lateralização. Belezinha, não? É outra maneira de você usar essa estratégia, tá? Aqui eu tenho um candle na mínima, não tenho? Ó? Apesar de que, né, é bem provável que se o preço vier aqui embaixo, ele já vai me dar setup de short. Então, ao invés de pegar um setup de short, eu vou deixar aqui, ó, tá? Porque se ele sair dessa lateralização para cima ou para baixo, eu vou observar, né, como é que está o meu movimento da média do Reiki Nash e decidir se eu entro fora do setup, tá? Vamos lá. Se o meu Reiki Nash, opa, rompeu. Vamos ver se vai romper mesmo. Rompeu mais um. Se confirmar outro, eu entro. Agora eu entro, tá? Agora eu entro mesmo. Rompeu essa lateralização para baixo. Confirmou aqui, ó. Tenho 3 Reiki Nashes me dando uma tendência. Eu vou entrar em short aqui, tá? Vou entrar em short já na abertura desse candle. Augusto, onde é que está o meu stop? Aqui não vai ser um stop loss da estratégia. Vai ser um stop loss de operação em price action. Eu vou deixar ele aqui aonde invalida, né? Aonde invalida o meu price action. Vou trabalhar com 1 para 1, né? Vou trabalhar para 1 a princípio. É um stop razoavelmente caro de 1%, mas esse rompimento de canal me indica que eu posso ter uma operação maior, tá? Então você já vai percebendo, cara, se você manja um pouquinho de price action, tu vai deitar e rolar nessa porcaria aqui, tá? Vamos entrar lá, tarará. Olha só, tá dando alvo, ó. Parece que eu acertei. Parece que eu acertei. Ixi, voltou. Ah, mas eu vou seguir forte aqui na minha análise técnica, porque olha só o que aconteceu aqui, ó. Olha o que aconteceu aqui, que interessante. Eu tenho um setup dentro da estratégia, correto? Gente, aí olha lá. Eu tenho um rompimento, eu já entrei antecipado. Eu tenho um setup dentro da estratégia agora. Cara, só me diz alegria aqui. O que eu posso fazer? Como eu entrei antecipado, tá ok? Eu vou fazer um setup dentro da estratégia, que é aqui no fechamento desse candle, com meu stop lá no back shield, tá ok? Com um risco retorno aqui. Ah, tá meio atrapalhado, com um risco retorno de 1 para 1. Isso aqui já antecipa aqui, ó. Eu vou ter um alvo grande aqui, tá? Eu vou ter um alvo grande. Eu acho que a coisa vai envergar de vez aqui, tá? Bom, vocês têm que ter... olha só, Augusto, safado, você ia me chamar de bandido, né? Você ia me chamar de bandido. Quase me chamou de bandido, né? Bom, aqui é o seguinte, gente. Quando a gente vê esse movimento muito brusco, se o seu stop gain estiver ativado, né? O teu take profit já estiver ativado, você já pegou o teu lucro, você já está fora da operação. Você pode usar esses cruzamentos que eu falei aqui anteriormente para você poder entrar na tendência, né? Buscar uma nova entrada na tendência. Então, da mesma maneira que eu analisei essa pequena tendência de alta com vocês aqui, ó, eu vou analisar essa pequena tendência de baixa e te dar outras, né? E te dar outros insights aqui. Basicamente, ou você vai movendo aqui o teu stop loss, né, para stop gain, fazendo o teu trailing stop, ou você vai esperar uma nova entrada com o preço se aproximando ou até cruzando a média Reiki Nash e depois caindo, tá ok? Cara, essa estratégia é muito versátil, pelo amor de Deus. Olha lá, tá vendo? Ó? O preço vai se aproximar dela. O preço vai se aproximar dela, tá? E aqui é o seguinte, a gente nunca vai saber o que o preço vai fazer, gente, tá? O que eu sempre vou esperar é um eventual cruzamento com descruzamento, tá? Então ele fez aqui um cruzamento. Será que ele já cruzou? Não cruzou ainda. Não cruzou ainda. Aqui ele cruzou, tá? Então vamos lá. Tem duas hipóteses aqui, tá? Podem acontecer duas coisas. A primeira coisa é o preço, ele pode lateralizar e ele pode reverter a tendência. Segundo, ele pode lateralizar e continuar na tendência. Então, é um movimento arriscado, fora da operação, mas que você pode eventualmente operar aqui, tá ok? Você pode eventualmente fazer aqui um trade, vai ficar a sua decisão em operar aqui ou não, tá? Então, o que você vai fazer? Eu estou numa tendência de baixa.
eu fiz um candle para cima, um candle para baixo. Eu quero entrar no próximo candle, você pode. Só que você vai ter uma chance grande de tomar um stop ou de antecipar um movimento forte. O certo era você colocar o teu stop aqui nessa EMA, mas fica muito arriscado. Então você coloca aqui, né, como fez um topo e recusou, coloca um pouquinho aqui acima da máxima do mercado e arrisca 1 para 1, tá? Se de repente o preço subir, todo esse lucro que você teve, ele vai embora só uma lasquinha. Se o preço cair, você enche o bolso de dinheiro, tá ok? Porque é muito fácil mostrar o gráfico depois de pronto, mas é muito difícil. A hora que a gente está aqui no vamos ver, ó, parece que ele vai reverter. Parece que ele vai reverter, bateu o alvo, né? Bateu o alvo aí bonitinho, 1 para 1, tá ok? O que eu posso fazer? Eu posso deixar o barco correr e ver se o negócio engrena de vez, tá ok? Pegar alguma coisa maior, tá? Ou então eu posso acompanhar isso um pouco mais, tá ok? Posso acompanhar isso aqui um pouco mais. Vai ficar na sua decisão. Eu, sinceramente, não sei o que eu faria aqui, tá? Eu deixaria o barco correr até ver algum sinal. Ó, isso não é um bom sinal, mas foi lá e voltou. É lateralização, né, gente? Lateralização é sempre complicado. Por isso que essa... Ó, bateu o alvo de novo, né? Então foi, bateu 1, bateu 2. Vamos ver, vai pegar uma lasquinha um pouco maior. Eu vou pegar essa lasquinha maior aí, né? E depois eu vou desistir, tá? Vamos ver. Ó, tá querendo ir, não vai. Ó, eu vou fechar esse trade, tá? Eu vou fechar esse trade aqui. Vamos ver se ele dá mais uma chance para eu fechar ele lá embaixo. Se ele não der mais nenhuma chance para eu fechar... Ah, eu vou fechar, gente. Eu tô arriscando. Sabe por quê? Sabe por que tá arriscado? Tá muito lateralizado. Então eu vou fechar com esse pouquinho de lucro aqui. Vou esperar um outro movimento melhor, tá? Eu vou fechar ele aqui com um pouquinho de lucro mesmo. Vou esperar um movimento melhor. Isso está fora do setup mesmo. Acho que eu poderia ter fechado melhor. Não. Eita, bateu meu stop. Começou a ficar esquisito, né, gente? Quando começa a ficar assim, você não vai querer operar, tá? Quando começa a ficar assim, é melhor voltar para o setup, é melhor a coisa voltar para o que a gente via combinado, ou então, gente, sabe o que você pode fazer? Acompanhar um pouquinho e fazer aquele mesmo esquema que eu comentei a respeito da lateralização, tá ok? Fazer aquele mesmo esquema da lateralização. Vamos deixar o preço correr? Olha só, ixi, podia ter pego melhor, ó. Podia ter pego melhor. Vamos deixar o preço correr um pouquinho. Ó, aqui é legal. Eu vou colocar um fundo aqui, tá? Vou colocar um fundo aqui. De novo vem aquela história do price action, igualzinho lá em cima. Está vendo que essa estratégia é boa, mas se eventualmente você usar o cérebro, a estratégia fica muito melhor mesmo. Bom seria, gente, se essa lateralização de repente até viesse tocar esse canal aqui em cima, né? Porque se toca o canal e rompe, dá setup na estratégia. Se toca o canal e vem para baixo, dá setup de continuação de tendência. Olha lá. Opa, fez que foi, mas não foi. Eu tô de olho naquele fundo de mercado, ó. Enquanto isso, está acontecendo coisas legais aqui, ó. Eita, fez que rompeu, não rompeu de novo. Sim. Ó, tô achando que a gente vai entrar em long de novo, tá? Entrar de long dentro da estratégia. Aqui uma baita lateralização infinita. Ó, cruzou para cima. Cruzou para cima aqui, eu posso eventualmente arriscar. Ó, eu posso... Ah, não, vamos considerar isso aqui um topo, vai? Tá muito lateralizado para arriscar algo fora do setup aqui, tá? Tá muito lateralizado. Não vou arriscar algo fora do setup aqui. Pode ser até que o preço vá lá em cima e rompa, mas eu vou ficar de olho, sabe no quê? Numa recusa do meu canal de escudos, tá ok? Com uma confirmação de que isso é uma resistência real. Aí eu vou entrar em short, tá? Vou entrar com stop curto lá no back shield do escudo, tá? Pronto. Era o que eu precisava. Era o que eu precisava, tá? Então eu vou operar aqui, tá certo? Num short position. Tá ok? Vou operar aqui, né, no fechamento desse candle aqui, num short position, colocando lá no meu front shield, porque eu quero ser um cara mais conservador, mirando aqui na minha resistência. É bem provável que o preço venha até aqui revisitar essa área, já que ela é forte,
tá ok? E se eventualmente romper a minha resistência, pode ser que a gente pegue uma outra baita tendência, lembrando que o que vale para cima vale para baixo. E se engatar numa tendência, gente, eu vou esperar um outro movimento de lateralização para sair da operação, tá? Senão eu vou ficar nela até acontecer alguma coisa aí, né? Até bater o meu alvo. Bom, eu quero ver, ó. Ixi, ó. Porque quando você tem uma recusa aqui, né? Ó, uma segunda tentativa. Será que eu vou me ferrar? Eu tô achando que eu vou me dar bem. Mas se tocar de novo ali, eu fecho, tá? Se tocar de novo 3 toques ali, é complicado. Ai, que saco! Lateralização infinita. Se tocar, eu fecho. Putz, grilo. Mano do céu. Meu caro amigo Nubishark, minha cara amiga Nubishark. Você vê que a gente tem que ter um pouquinho de estômago. Ah, agora essa operação eu vou fechar a hora que o Reiki Nash ficar... Puta que pariu. Caraca, mano, esse daqui é aquele trade da semana, brother. Aquele trade da semana. Ah, se o Reiki Nash fechar verde aqui, ó, começar a lateralizar no verde, eu paro. Acho que vai lateralizar no verde. Vamos ver, ó, parece que acabou a tendência. Legal. O que você poderia fazer nesse momento? Cara, fazer exatamente o que eu fiz anteriormente. Fazer exatamente. Depois de uma grande tendência, o preço tende a lateralizar. Então você pode esperar a estratégia dar o sinal, como manda o figurino, ou você pode fazer aquela mesma brincadeira de ir achando topos e fundos dentro da lateralização e operar no rompimento dela, usando o Reiki Nash aqui para te dar uma excelente mão na roda de tendência. Gente, obrigado aí. Obrigado você que veio até o fim. Você que veio até o fim é o cara que está de fato interessado e é o cara que vai fazer com que essa estratégia mude a tua vida financeira, mude o teu nível de operação. Forte abraço para vocês, um excelente dia.